Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ao senador Paim, que aqui se encontra, pela permuta, senador Paim. Mas, senhor presidente, há quase um mês, praticamente um mês, o país foi surpreendido, a população brasileira, em especial aquela que vive nas regiões mais distantes, isoladas do nosso país, com uma decisão do governo de Cuba que partiu em decorrência de uma análise de posicionamentos adotados pelo futuro governo. Uma decisão de retirar todos os médicos cubanos que em nosso país atuavam graças a um convênio entre a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e o Ministério da Saúde. Trabalhadores profissionais, homens e mulheres médicos que faziam parte do programa Mais Médicos. De lá para cá, o que nós temos assistido, senhor presidente, são matérias jornalísticas, matérias da imprensa, dando conta de que, apesar da saída dos médicos e das médicas cubanas, o Brasil não vive nenhum problema, porque todos esses profissionais, senador Humberto, e essas profissionais estariam sendo substituídos por profissionais brasileiros. Isso, senhor presidente, não é verdade. Eu não quero dizer aqui, nem afirmar dessa tribuna, mesmo porque o tempo não nos permite que assim façamos, porque os editais ainda estão em vigor, as chamadas ainda estão acontecendo. Mas se nós não temos o direito de dizer que as inscrições dos médicos brasileiros para substituir os cubanos é um fracasso, não há ou não haveria a mínima possibilidade da imprensa estar noticiando o que vem noticiando, dizendo que está tudo bem e que os cubanos e as cubanas estão sendo substituídos pelos brasileiros. Isso não é verdade. E eu posso, senador Paim, dar os dados reais e concretos. Porque no meu estado do Amazonas, que é um dos estados com maior problemas de substituição, esse assunto tem sido matéria de destaque todos os dias. Matéria porque os problemas estão acontecendo em cadeia. A cada dia que passa com a ausência dos médicos, os problemas se avolumam. E vejam, a imprensa noticia como que se dos aproximadamente 8.278, para ser específico, para ser mais precisa, que desses médicos, 97% desses que deixaram o país já estariam sendo substituídos. Repito, isto não é verdade. Isso não é verdade. Senhor presidente, no meu estado do Amazonas, para que todos tenham ideia, das mais de 320 vagas deixadas pelos médicos cubanos, que foram expulsos, literalmente expulsos do Brasil, só se inscreveram para preencher essas vagas 228 profissionais. E destes, apenas 22 profissionais haviam se apresentado até o momento. Olha só, a situação dos distritos sanitários indígenas, os de 6, ela é mais grave. Porque desses distritos, a não ser o Distrito Sanitário Indígena de Manaus, onde teve inscrição e alguns poucos médicos se apresentaram, os demais de 6 sequer inscrição teve. Nenhum profissional manifestou interesse em lá trabalhar. E essas comunidades indígenas, essas comunidades isoladas, estão desamparadas, estão desassistidas. O tamanho do prejuízo não é só financeiro e econômico, é um prejuízo à saúde, porque qualquer prejuízo econômico ele pode ser revertido. Prejuízo à saúde da população, não. Prejuízo à saúde da população. Nós estamos, senhor presidente, correndo o risco de levar o Brasil de volta à realidade anterior de 2013, onde um número significativo de municípios não contavam com a presença de um profissional médico da saúde, profissional médico sequer. Não sei se o senador Humberto Costa me solicita a parte para falar sobre o assunto. Senador, conceda a parte a Vossa Excelência. Com certeza, senadora Vanessa Graziotin, o pronunciamento de Vossa Excelência é muito pertinente, inclusive para estabelecer a verdade, não é? Essa é mais uma das fake news do futuro governo, do futuro presidente da República, de que nós teríamos aí substituído os médicos cubanos.
Na verdade, houve um grande número de inscrições que não se transformaram em apresentações, e o mais grave é que muitos dos que se inscreveram e estão se apresentando já são médicos do SUS, já compõem equipes de saúde da família e que agora estão fazendo a opção para ir para outros lugares. Então, na verdade, a forma irresponsável como isso está sendo feito está proporcionando um processo de desorganização onde já havia uma atuação dos profissionais. Então, o que está acontecendo e que vai se agravar é exatamente isso, a desassistência. No Brasil, lugares como aldeias indígenas, como regiões de quilombolas, como assentamentos de reforma agrária, periferia de grandes cidades, onde os profissionais brasileiros não vão e que certamente muitas vezes nunca viram um médico, só viram agora com o programa Mais Médicos, vão estar completamente desassistidas. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência é extremamente pertinente, é uma denúncia grave e que nós vamos, sem dúvida, trabalhar e denunciar até as últimas consequências. Eu incorporo, senador Humberto Costa, e o seu parte ao meu pronunciamento, e Vossa Excelência levanta um aspecto que eu levantaria ainda. Isso sem falar que dos que se apresentaram, não apenas dos inscritos, mas daqueles que se apresentaram, que não representa longe de ser os 50%, muito menos os 97%, como a imprensa vem noticiando. Desses que já se apresentaram, como Vossa Excelência diz, grande parte saem do próprio sistema único de saúde, do sistema público, desarranjando todo o sistema e assistência, saindo geralmente dos municípios ou das periferias, dos municípios mais distantes ou das periferias da cidade para se apresentar em outras unidades, para compor outras equipes do Programa Médico da Família. Isso é muito grave. Agora, da mesma forma como nós não podemos ser irresponsáveis de ocupar a tribuna no dia de hoje e decretar a falência do programa, não pode a imprensa também decretar que está 100% positivo, enganar a população brasileira. Eu quero mais respeito a gente que vive lá nas regiões mais distantes do meu estado, por exemplo. São vários de 6 distritos sanitários indígenas que perderam os médicos e que sequer algum se apresentou até o momento. Então está errada essa forma de agir. Nós temos que entender, este governo que vai entrar tem que entender, ele que sempre criticou, que era a ideologia que balanceava ou que determinava as ações públicas, ele é que está fazendo isso. A sua ideologia atrasada, reacionária, a sua ideologia é que começa a ditar a política no Brasil. Isso é um crime, além de tudo, contra os direitos humanos das pessoas. Uma parte... Pois não, senador, conceda a parte a Vossa Excelência. Agradeço a sua cortesia. Senadora Vanessa, não se descarta a procedência da sua informação de que em algumas regiões do Amazonas ainda não haja médicos. Mas eu digo uma palavra sobre o assunto, porque anteontem eu fui à tribuna para fazer um discurso sobre um levantamento feito pelo Rio Grande do Sul, tanto pelo conceituado médico, por um médico pneumologista, que é um dos 2 únicos da Academia Brasileira de Medicina, e também uma nota do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, publicado na imprensa na semana passada, dizendo que dos 9.000 médicos gaúchos inscritos, apenas 1.000 foram aproveitados, porque outros não foram aproveitados porque houve preferência para os cubanos. Por outro lado, uma das razões dessa debandada se deu em razão da exigência do famoso processo de revalida, onde foi mostrado que, pelo médico ao que é referido, doutor José Camargo, de que não se tratavam de médicos, eram técnicos em medicina. Então, o revalida iria apurar quem é médico e quem não é médico. E, por outro lado,
sempre se constituiu num assinte o escravismo a que foram submetidos os médicos cubanos, que recebiam 1/3 dos honorários a que tinham direito, sem poderem trazer a família, e onde 2/3 desta verba iam para a ditadura cubana. Por esses fatos, me parece louvável a iniciativa de mudar o sistema. E hoje a imprensa está dizendo, aqui pelo G1, 55% dos inscritos mais médicos já se apresentaram, diz o Ministério. Então, muito rapidamente, aquelas vagas deixadas estão sendo supridas. Então, Vossa Excelência conta uma verdade. Com todo respeito, eu trago uma outra verdade, baseada nesses fatores. Eu agradeço, senador. Tá? Eu agradeço a parte. Infelizmente, não incorporo ao meu pronunciamento, mas Vossa Excelência tem todo o direito de apresentar o contraditório. Não apresento porque duas verdades não existem. Não pode haver duas verdades contraditórias. Ou é verdade ou não é verdade. E eu fico, não com os dados que a imprensa diga, veja bem a minha responsabilidade. Eu não estou aqui, nesse momento, dizendo que há um fracasso em relação à chamada dos médicos brasileiros, não. Porque ainda é muito prematuro. Mas, por outro lado, ninguém tem o direito de dizer que é um sucesso, porque isso é fake news, como diz o senador Humberto Costa. Não é verdade que mais de 90% das vagas estão sendo preenchidas. Isso não é nem no seu estado do Rio Grande do Sul, nem no meu. E também não é verdade, senador, que o programa, aliás, que existe por uma lei aprovada no Congresso Nacional, nós aprovamos a lei, não é verdade que médicos brasileiros foram preteridos pelos cubanos, não. As chamadas eram para os brasileiros primeiro, segunda chamada para brasileiros, terceira chamada para brasileiros, não se apresentando, aí é que vieram os cubanos, aí que vieram os cubanos. Então não é verdade que foram preteridos os gaúchos pelos médicos cubanos, isso é uma inverdade. Segundo, eu já concedo a parte a Vossa Excelência. Segundo, volto a repetir, vamos aguardar. Não vamos dizer que está tudo bem, não, porque não adianta vou querer tapar o sol com a peneira, porque a verdade pode tardar, mas ela vem à tona, ela virá. E eu estou aqui fazendo esse pronunciamento, primeiro, para agradecer os cubanos. O meu Estado é grato e reconhecido pelos serviços que os cubanos apresentaram. Dizer que eles estão semi-escravizados, o que é isso? Se fossem 90%, ou quem sabe a totalidade, ficariam no Brasil, não teriam voltado a Cuba. E por que voltaram a Cuba? É um desrespeito dizer que eles não são médicos. Eles são médicos. Aliás, o sistema de saúde de Cuba é o melhor, não um dos melhores, é o melhor do mundo e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Isso é um desrespeito a Cuba. Quem diz que eles não são médicos. Eu fiz desafio no passado, façam revalida nos moldes como eram feitos para médicos brasileiros. 99% não passaria. O revalida não é para testar a capacidade, não. É para manter uma reserva de mercado, lamentavelmente. Foi assim que sempre aconteceu. Senador, se o presidente permitir, antes de encerrar, eu concedo, senador Paulo, a parte a Vossa Excelência. Só uma informação. Lá no meu estado, no nosso estado, que são distâncias grandes, por exemplo, a Ilha do Marajó, que tem que ir só de avião ou de barco, nenhum médico brasileiro, por mais preparado que seja, topa ir para os nossos interiores, para ficar lá 5 dias trabalhando. Nenhum. Os nossos prefeitos oferecem salários de 30, 40 mil, e quando vai fica lá apenas 2 dias, depois volta. Ainda exige que seja paga o aviãozinho de ida e de volta. E agora recente, domingo, estive numa cidade perto de Belém, 140 quilômetros, chamado Marapani. Prefeito, que não é prefeito do PT, prefeito do PMDB, se reclamou de mim exatamente essa questão dos médicos. Ele tinha 8 médicos cubanos. Todos saíram, foram embora, e desses que se inscreveram, aí, está se falando aqui, se inscreveram 3 para ir para lá. Aí se apresentaram 3. Só um ficou e quer trabalhar só 2 dias. A 140 quilômetros de Belém, que pode ir ida e volta. Esta é a pura realidade e verdade que está acontecendo no nosso país.
Senador Paulo, agradeço a parte de Vossa Excelência e, senador Valadares, eu pediria 1 minuto apenas, somente 1 minuto, para concluir essa minha participação na tribuna, porque penso que algo tem que ser dito. Aqui nós estamos fazendo uma crítica não a uma decisão adotada a partir do governo de Michel Temer. Todos sabem as críticas que nós temos em relação ao governo de Michel Temer. Mas não posso, nesse momento, deixar de reconhecer que mesmo o governo Michel Temer foi extremamente respeitoso com o contrato entre a OPAS e o Brasil para a atuação dos médicos cubanos e atuou sempre no sentido de ampliar o governo. Esse problema nós estamos vivendo antecipadamente por conta de uma decisão de Jair Bolsonaro, que deverá assumir a presidência da República somente a partir do dia 1º de janeiro. Então, que fique claro, governo Michel Temer sempre apoiou e ajudou a ampliar o programa Mais Médicos no Brasil. Aí, lamentavelmente, vem esse presidente eleito e coloca a ideologia acima das necessidades do povo brasileiro. Isso é lamentável, mas a população está assistindo o que está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma que trabalhará no sentido de se organizar e não permitir que atitudes não só destemperadas, mas irresponsáveis como essa de Jair Bolsonaro, futuro presidente do Brasil, possa prejudicar toda uma nação e todo um povo. Muito obrigada, presidente.